Graça, paz e misericórdia do Senhor Jesus. Amém, igreja? O Salmo 108 diz: preparado está o meu coração. Ó Deus, eu cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Despertai, saltério e harpa, e eu despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações. Que nós possamos nessa manhã, no romper desse dia, glorificar ao Senhor nosso Deus por tudo que Ele é. Por isso eu convido você a ficar em pé, a estender a mão sobre a vida do seu irmão, cumprimentá-lo com a paz de Deus, porque nós estamos aqui certamente, porque Deus tem nos dado oportunidade de mais um dia de vida, mais um dia de refrigério, mais um dia de graça, e Deus, pelo seu favor, tem soprado sobre nós a ação de vida, tem dado para cada um de nós o privilégio de sermos feitos e chamados filhos de Deus. Somos este povo amado, que independentemente das circunstâncias, independentemente das coisas que nos cercam, nós podemos olhar para dentro da essência de Deus, e Ele, como autor e consumador da nossa fé, vai depositando em nós aquilo que é porção diária de graça e favor. Amém? Deus derrama sobre nós graça e favor. Ontem nós pudemos experimentar aquela chuva que regou a terra seca. E hoje, mais uma vez, com as misericórdias de Deus sobre as nossas vidas, nós podemos experimentar cada dia mais o renovo da misericórdia de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado, ó Pai. Muito obrigado porque podemos entronizá-lo. Muito obrigado porque a porta já está aberta e nós podemos passar, atravessar, chegarmos, ó Deus, diante do Senhor, como Altíssimo, como Soberano, e nós nos ajoelhamos diante do Teu altar, confessamos, ó Deus, o nosso pecado, confessamos a nossa negligência, confessamos, ó Deus, os erros que há dentro do nosso coração, e te pedimos em nome do Senhor Jesus, perdão por nossos pecados, perdão por nossas falhas, nossos erros, ó Deus, a concupiscência, o prazer, aquilo que a carne quer nos provocar, em nome de Jesus nós lançamos fora, ó Deus, todo o intuito maldoso que há no nosso coração, e nós confessamos, ó Deus, o nosso pecado, a nossa ganância, os nossos erros, e te pedimos, ó Deus, prepara o nosso coração de verdade, Pai, para que possamos te render ações de graça, para que possamos te prestar um culto verdadeiro e legítimo. Estamos na tua casa, na presença dos irmãos, na presença do Senhor, e queremos, ó Deus, com o coração jubiloso, com o coração rasgado diante da tua santidade, declarar que tu és santo, 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 e toda a terra está cheia da tua glória. Espírito Santo de Deus, esta casa de oração pertence ao Senhor, nossas vidas já foram entregues diante do Senhor. Então, Pai, receba-nos mais uma vez diante de Ti, porque nós necessitamos, Senhor, da Tua visitação poderosa. Derrama graça, Senhor, sobre cada um de nós, que os nossos pedidos, que o clamor que há dentro do nosso coração seja ouvido, Deus, seja entregue diante de Ti, e que possamos deleitar a nossa alma em confiança total diante de Ti. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda em pé, vamos cantar ao Senhor. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
Glória, glória, aleluia, vencendo bem Jesus. O clarim que chama os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá. Vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. E por fim entronizado as nações a divulgar. Sem fulgor hão de cantar. Vencendo vem Jesus. Aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencido tem Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom dia, irmãos. Tem um pessoal meio empolgado aí, ó. Tá vendo? São fogos. O povo tá empolgado. Cristo está voltando, estão soltando fogos já. Olha só. Tá vendo aí? Que beleza. Sabemos o que é, não? Assim é bom que eu posso descer para os irmãos cantarem aí daqui a pouquinho, né? Irmãos, Cristo está voltando, vindo nos buscar e nos levar para sempre com Ele, para os céus. Amém? Mas quando Ele vier, Ele vai fazer uma chamadinha lá, né? Aí vai chamar lá o nomezinho, por exemplo, Aurimar. Aí eu tenho que falar o quê? Estou pronto, presente, né? Valdir, Basti, né? Éder, Benevides. Ele vai chamar todo mundo. Eu estarei pronto. E você? Vamos cantar. Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, e fizesse então chamada, lá estarei. Amém? Quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, e os remidos desta terra, meu Jesus, se incorporar, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Nesse tão glorioso. Vamos lá, bonito, vamos Valdir. Agora é você, hein? Nos participar, quando os crentes meu porvir, e fizesse então chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Desde o teu Deus Cristo, teu dia terminar, falarei do seu corpo por nós aqui. Quando, pois, findar a vida e o labor cessar, finalizar chamada, lá estarei. Tá bonito. Quando se fizer
fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, quando se fizer chamada, lá estarei. Amém? Podem sentar, irmãos. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Começa agora nosso informativo, por favor, fique atento. No fim de semana passado, tivemos mais uma edição do Summit e foi uma bênção. Mais de 700 inscritos, líderes de diversos setores da sociedade. Se você não pôde vir esse ano, prepare-se desde já para a próxima edição. E lembre-se, todos melhoram quando um líder melhora. A Rede Mais está em festa. Parabéns aos líderes Ingrid e Silvio, da célula 378, que multiplicou gerando a célula 370, com os líderes Keila e Flávio. Glórias a Deus! Se sua célula ainda não multiplicou, continue em oração, pois o Senhor te ouvirá e a multiplicação virá em nome de Jesus. Dizem que a família é uma fábrica de neuroses. Acreditamos, no entanto, que a família seja o laboratório de Deus, um lugar no qual Deus trabalha para cada um separadamente e também no conjunto. A Bíblia diz em Provérbios 27:17: assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Este versículo mostra que a diversidade de temperamento não deve ser motivo para que as pessoas se afastem do convívio uns dos outros. Viver em comunidade, viver em família, ajuda cada um a melhorar o seu jeito de ser. O convívio familiar durante toda uma vida deve servir para que cada um aprenda com a convivência. Um filho é mais organizado, outro é mais carinhoso, outro mais estudioso. Um pode ser inquieto, outro nervoso, outro muito sensível. Qualidades e defeitos serão postos frente a frente todos os dias. Cada filho terá a oportunidade de olhar e perceber que o seu irmão tem como contribuir para que ele seja melhor. Isso não quer dizer que devem se comparar, nem mesmo se medir ou avaliar quem é o melhor. Todos têm valores e coisas que precisam consertar. Os pais devem estar atentos às diferenças e gerenciar os conflitos. É muito mais comum do que parece os casos de irmãos que têm ódio um do outro por algo que aconteceu na infância ou na juventude. Conflitos não resolvidos não desaparecem com o tempo. Ao contrário, criam raízes profundas, difíceis de arrancar. Uma sugestão é fazer com que cada filho tenha as suas qualidades reforçadas. Aquele que é organizado vai ajudar os outros em tarefas de organização. Aquele que é carinhoso vai ensinar os outros a fazerem declarações de amor para cada um na família. Aquele que é estudioso pode ensinar ou dar dicas do que faz para ser tão eficiente nos estudos. Cada pai conhece seus filhos e, com a ajuda do Espírito Santo, fará com que cada um admire o outro e reconheça que ele tem qualidades muito importantes. Toda semana ou de tempos em tempos durante o discipulado, peça para cada filho fazer uma relação de suas próprias dificuldades e ore com ele. Depois, faça uma relação de suas qualidades. Ore em seguida. Logo após, peça para que faça uma relação das qualidades de cada irmão e ore por cada um. Se ele não souber escrever, pode ser feito oralmente.
Essa é uma forma bem gostosa de ajudar os seus irmãos a serem afiados pelo convívio em família e, de quebra, gerar amor, amizade e compreensão entre eles. Nossos cultos de Natal neste ano serão excepcionalmente no dia 24, aproveitando o domingo. Com o tema Cantai, lembramos que Maria cantou, os anjos cantaram, por isso vamos nós também cantar o amor de Deus, enviando Jesus, cantar o seu poder que nos faz vencer e cantar a esperança da sua segunda vinda, quando nos levará para sempre com Ele. Então, cantai! Anote na sua agenda, dia 24 de dezembro, às 17 e também às 19h30, uma festa de aniversário para Jesus, com muita música, coral, orquestra, teatro, palavra e, claro, a presença do nosso aniversariante Jesus. Venha e traga sua família e amigos. No dia 8 de dezembro, às 19h30, teremos nosso 18º recital do Centro de Ensino Musical. Este ano, nosso tema será Pais e Filhos. Abordaremos o legado deixado pelos pais, o exemplo e a influência sobre os filhos, bem como relacionamento, experiências, advertências, conflitos, arrependimento e, através do amor, o perdão e a reconciliação para desfrutar de uma vida plena. Esta é uma excelente oportunidade de trazer convidados que precisam de uma palavra encorajadora e de um momento de reflexão nos relacionamentos. Ore, agende e participe deste grande dia. Não esqueça que a entrada é franca, porém sugerimos a doação de 1 kg de alimento não perecível destinado ao projeto Amor de Verdade. Você é nosso convidado especial. Se você frequenta nossa igreja e ainda não é membro, mas deseja ser, por favor, dê uma passadinha no balcão, ali no hall, ou ligue pra gente. Nossa reunião para receber novos membros acontecerá no próximo domingo, às 8h30. Venha, seja um de nós! Você que está terminando as aulas do curso de batismo ou já terminou, não esqueça de marcar sua entrevista. Os batismos acontecerão no próximo fim de semana, não fique de fora. O pastor Gilson Breder, presidente da igreja, convoca a liderança para a reunião do Colégio Pastoral na próxima segunda-feira, dia 27, às 19 horas. Em seguida, às 20 horas, toda a igreja está convocada para a Assembleia Regular do mês de novembro. A equipe da Esperança faz um convite muito especial para todos vocês. Venha ser doador de sangue. Estamos com a campanha Sangue Bom, dos dias 20 a 24 de novembro, para comemorar o dia do doador de sangue. As coletas serão feitas no Banco de Sangue da Santa Casa, que fica na rua Eduardo Santos Pereira, 88, Centro. Você pode comparecer a esse local de segunda a quinta-feira, das 7h30 da manhã às 4 da tarde, ou sexta-feira, das 7h30 da manhã às 3 da tarde. Lembrando que o banco é fechado em horário de almoço. Seja voluntário, doe sangue, um ato de cidadania e solidariedade. Agora confira a nossa agenda de fim de ano, o que acontece e o que não acontece. Dia 1º de dezembro, vigília para toda a igreja às 22 horas. Dia 3, culto ininterrupto das 8 às 21. Dia 8, recital do Centro de Ensino Musical às 19h30. Dia 15, Natal do Mini às 19h30. Dia 24, culto de Natal às 17 às 19h30. Dia 31, culto da virada às 22 horas. E atenção, durante os meses de dezembro e janeiro não haverá vigília, nem Tadel, nem os cultos Sexta da Bênção, nem os cultos de oração que acontecem pela manhã. Porém, as reuniões de célula devem acontecer normalmente. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim, acesse o nosso site ou siga-nos em nossas redes sociais. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Hoje eu estou vendo que a nossa igreja está um pouquinho mais vazia, mas nós tivemos um ônibus cheio de irmãos saindo em viagem, o pessoal do projeto Viva a Vida, né? Mas eles estão com Deus, né? Vão passear e vão descansar um pouquinho. E nós aqui,
continuamos adorando a Deus. Hoje a história do Ministério Infantil é uma história muito bonita, bem diferente, não é uma história muito comentada, mas é bastante interessante. Ainda continuando sobre Gideão. Gideão vence os midianitas e aí o povo fica tão feliz e quer que ele seja o rei de Israel. Sempre o povo de Israel estava olhando os povos em volta e fazendo o que eles faziam. E Deus queria que o povo de Israel fosse um povo único. Queria que eles tivessem uma constituição, né? As leis do país também fossem as leis de Deus. O povo de Israel não precisaria ter rei, Deus queria ser o rei. Mas o povo olhava os outros povos e falava, não, a gente é muito esquisito. Só os outros têm reis que governam, quem que nos governa? Mas Gideão falou, não, Deus é o governador de vocês. E Gideão, ele cometeu um erro ao fazer uma estola sacerdotal muito rica. Quando ele venceu os midianitas, ele pegou todo o ouro e pedras preciosas, e ele fez uma coisa tão linda, e por algum motivo, isso se tornou uma espécie de ídolo. Provavelmente, como foi feito das coisas que sobraram, dos despojos da guerra, e ficou muito rica, porque era muito pesada, muito cheia de pedras, e ele deixou exposto aquilo. Isso se tornou um objeto de adoração, pelo que ele representava, provavelmente. A Bíblia não entra em questões mais profundas, mas como foi uma coisa tirada dos despojos de uma guerra, provavelmente aquilo virou uma espécie de monumento. Olha o que nós conseguimos. E as pessoas começaram a olhar demais para aquilo, com um olhar além do valor daquela roupa sacerdotal, e começaram a se afastar de Deus. Como Gideão não quis ser o rei, um dos seus filhos, e Gideão também cometeu alguns erros, né? Um deles foi ter 70 filhos. Jesus! Ele era tímido, mas só tímido, porque 70 filhos, então ele tinha mulheres e tinha concubinas. E uma dessas concubinas, que provavelmente não eram pessoas do povo de Deus, ele teve um filho com uma delas e chamava Abimeleque, que era um homem muito mau. Quando ele viu que o pai dele não quis ser o governador, ele assumiu o reinado como rei. E arrumou bandidos para matarem os seus 70 irmãos, seus 69 irmãos. E eles foram mortos por esse bando de criminosos. E ele assumiu o reinado. E fez um reinado tão ruim, criou tantas intrigas, que depois ele foi morto. Um dos filhos, aliás, o mais novo dos irmãos, e era filho legítimo de Gideão, esse conseguiu fugir. O nome dele era Jotão. Ele conseguiu fugir. E ele subiu num lugar e ele contou uma historinha, que entre as árvores e as plantas, elas estavam, quem vai ser o nosso governador? E ninguém queria ser, então um espinheiro falou, eu vou ser o rei. Essa era uma historinha que o filho de Gideão contou, e querendo mostrar que foi o que aconteceu em Israel, que a pior pessoa que poderia assumir o reinado de Israel, assumiu. E quando Abimeleque assumiu aquele governo, aquele reinado, o povo de Israel se afastou totalmente do Senhor. E muitas coisas ruins aconteceram. Essa história, ela é uma história muito diferente, não é muito comum ela ser contada, mas a gente aprende que uma igreja sem um líder, um país sem um líder forte, corre o risco de deixar que espinheiros assumam o seu lugar. Mas o Senhor Deus
quer que a gente sempre olhe para o nosso reinado, não como uma pessoa dirigindo, mas como o nosso Deus. Então, na igreja, não pode ter o pastor, precisa ter o Senhor Deus como o pastor. O nosso presidente não é o nosso presidente. Nós temos que orar para que o nosso Deus seja o presidente do nosso país, com o risco da gente deixar que um espinheiro assuma o lugar do trono. Vamos ficar em pé? Então, nós, como o povo de Israel, nós não podemos olhar os povos em volta. Deus quer ser o nosso pastor. Não quer que a gente assuma, deixar que assumam os espinheiros o lugar dele. Pai, nós te louvamos pela tua palavra, que nos adverte, ó Deus, a estarmos atentos a quem vai assumir o lugar de liderança da nossa igreja, do nosso país. Nós temos que orar, ó Pai, porque espinheiros podem estar querendo assumir o trono, e eles podem estar querendo dirigir o teu povo, mas nós, como servos teus, ó Pai, dependemos do Senhor e queremos declarar que quem vai governar sobre a nossa vida, sobre a nossa igreja e sobre o nosso país é somente o Senhor. Ninguém mais tem o poder supremo senão o Senhor, Pai. E nós não queremos nunca nos afastar de Ti, nem que seja uma vestimenta sacerdotal que parece ingênua e inocente. Nada, ó Pai, pode tomar o teu lugar. O Senhor é Deus sobre todas as coisas e é a única razão da nossa adoração. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos esta mensagem como ela deve ser compreendida, que os nossos facilitadores tenham também essa compreensão e possam ensinar as crianças, e que as crianças nunca se esqueçam que a única coisa a ser adorada é o Senhor, que o único rei que senta no trono é o Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Enquanto as crianças vêm, quero dizer que ontem nós tivemos o layout das crianças de 7 a 9 anos. 150. Vocês não fazem ideia. Eu cheguei assim, ó, nadando no meio das crianças, porque era um mar de crianças. Mas foi uma bênção, deu tudo certo. Glórias a Deus. A vida de vocês. E eu estava com muita saudade de estar no culto, porque eu sou professor de manhã, e aí a gente fica lá em cima e não podemos enxergar e ver os irmãos, mas eu estava morrendo de saudade de vocês. Um beijo no coração, tá bom? Eu espero que vocês também sentiram minha falta. Mas se não sentiram, vão sentir, porque a gente tem, aliás, não vão sentir, porque nós vamos fazer no mês de dezembro várias e várias atividades para que possamos, como corpo de Cristo, estarmos juntos. Ali na frente nós temos uma equipe maravilhosa de apoio que tem dado, desde a sua chegada, a recepção, um boletim. E neste boletim nós colocamos com muito amor, com muito carinho, algumas informações. E o pastor Gilson, na primeira parte, ele colocou a ênfase do que nós faremos no mês de dezembro. Então, para que vocês não percam a nossa programação, pegue o seu boletim, acompanhe na primeira página, e nós vamos aqui já orientar os amados irmãos que no dia 8 de dezembro é uma sexta-feira, às 19h30, nós teremos, vamos ver se a câmera aqui, Joelson, não sei quem, olha aqui, Jéssica. No dia 8 de dezembro, nós teremos um jantar maravilhoso lá na Igreja Batista Boas Novas. Neste jantar, nós teremos ali o lançamento de um livro. Irmãos, olha que lindo que Deus está fazendo conosco. O lançamento de um livro,
o centenário, 100 anos da história da Igreja Batista no Mato Grosso do Sul. Então, o centenário será comemorado em diversos momentos aqui pela nossa igreja e junto com os outros irmãos nessa peixada deliciosa no dia 8 de dezembro. O convite está no preço de R$30 e quem quiser comprar já o convite e o livro, nós já estamos vendendo e o preço é 60. Então, o livro e o convite, dia 8 de dezembro, na Igreja Batista Boas Novas, às 19h30. Quero contar com a presença dos irmãos. E no dia 1º de dezembro, sem ser nessa sexta, na outra, nós teremos uma grande celebração, um grande ajuntamento, uma convocação santa. Assim como no Antigo Testamento, o povo de Israel, em algumas ocasiões, eles se reuniam para prestar um culto verdadeiro a Deus, confessavam os seus pecados, confessavam também as gratidões de tudo que Deus tinha feito. Nós, como igreja, nos reuniremos no dia 1º de dezembro, sexta-feira, às 22 horas aqui no templo, juntamente com os pastores, com os coordenadores, supervisores, líderes de célula, as pessoas da célula, os irmãos. A igreja está convocada a participar. Nós faremos uma vigília das 22 horas até às 6 da manhã, e nessa vigília haverá o sobrenatural, o mover de Deus, acolhendo as nossas súplicas, a nossa gratidão, porque foi um ano de bênção, foi um ano de vitória, e Deus tem muitas coisas para fazer ainda em nosso meio. Então, você é nosso convidado especial para vir, sem ser nessa sexta, na outra, dia 1º de dezembro, a participar. Alguns podem dizer assim, mas eu não vou aguentar ficar até às 6 da manhã. Irmão, Deus sabe às vezes a sua dificuldade, mas começa às 22. Você pode vir das 22 até meia-noite, da meia-noite até a 1, às 2, porque nós faremos ininterruptamente, das 22 até às 6. Eu vou lá de manhã cedo, amém. Então você virá, orará conosco, será poderosamente abençoado e nos abençoará também. E no final, a igreja junta vai celebrar com um delicioso café da manhã em unidade, todo mundo junto. Amém? Essa é uma santa convocação, contamos com vocês. O culto de sábado também será em comemoração ao centenário. Agora, algo que nós faremos que vai ser maravilhoso, será no domingo. Como vocês sabem, este é o primeiro culto da manhã, às 8 da manhã, no domingo, dia 3 de dezembro, nós começaremos este culto maravilhoso às 8 da manhã. Aí não vai acabar às 10, e não vai acabar meio-dia. Nós continuaremos das 8 da manhã, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 da noite. Serão 13 horas ininterruptas de louvor, adoração, oração, jejum não, jejum para quem estiver aqui, né? Todos, a igreja inteira está convocada a vir e a celebrar com testemunho, com gratidão, com apresentações. Então os irmãos podem falar, mas o culto das 8 não vai acabar? Não. Dá um determinado momento, o irmão olhou no relógio, 10 horas, vai chegar a galera para o culto das 10. Se os irmãos quiserem ficar conosco até meio-dia, 1, 2, vocês serão abençoados. À tarde, não tem, hoje eu não tenho compromisso, não vou visitar tal pessoa. Nós estaremos aqui. 13 horas, 14, 15, 16, aí o pessoal vai chegar para o culto das 17. E vai ser um grande mover, o culto das 17, termina das 17, já entra o pessoal das 19, e no final, o encerramento. O povo de Deus celebrando e adorando ao Senhor, sexta, sábado, domingo, por 100 anos de história. Porque muitas coisas o Senhor já fez, tem feito e vai fazer. Ele fará infinitamente mais. Ele conta com o nosso apoio e a nossa santa convocação. Amém, igreja? Vamos ver um vídeo lindo sobre isso?
Olá, eu sou o pastor Gilson Breder, líder da equipe ministerial da Primeira Batista, e estou aqui para fazer uma santa convocação. O Senhor disse a Josué: diga ao povo, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas entre vós. Nós teremos uma santa convocação para o lançamento do ano do nosso centenário. Isso irá acontecer no primeiro final de semana de dezembro, dias 1, 2 e 3, sexta, sábado e domingo. Na sexta-feira, nós teremos uma vigília que vai começar 22 horas e terminará às 6 horas da manhã com um delicioso café, um lanche para todos que estiverem presentes. Nessa vigília, muita participação musical, muitos louvores, muita gratidão, palavra. E aí no sábado, no culto da juventude, a juventude tomará uma postura, olhando para trás, agradecendo 100 anos e dizendo: agora é conosco, é a nossa vez. Estamos nos santificando ao Senhor e Ele fará maravilhas. Depois virá o domingo. O domingo também será muito diferente. Teremos um culto lindo e que iniciará às 8 horas da manhã e só terminará 21 horas, ou seja, das 8 da manhã às 9 da noite, um culto ininterrupto. Algumas pessoas virão em alguns horários, outras em outros, mas o culto será inteiro, muitas horas. Tempo de louvor, de adoração, de palavra, de gratidão. E eu quero convocar você para vir, é uma santa convocação. Por quê? Porque você faz parte dessa história. Nós queremos que todos os membros da igreja, aqueles que já foram da igreja, sejam convidados, porque eles fazem parte desta história. E esta santa convocação será o lançamento das comemorações do centenário. Estas acontecerão só no ano que vem, quando no feriado de Corpus Christi receberemos a Convenção Batista do nosso estado para juntos celebrarmos o centenário. Será maravilhoso. Muitas ações serão desenvolvidas ao longo do ano, mas o lançamento é agora e queremos começar de uma maneira bem íntima, de quebrantamento, uma santa convocação, dedicando as nossas vidas ao Senhor. Você é nosso convidado, você faz parte dessa história. Deus te abençoe. Você que é nosso convidado especial nesta manhã, que está aqui conosco, eu gostaria rapidamente que você ficasse em pé. Nós queremos também dizer a você, que é nosso convidado, que você também faz parte da nossa história. Então, se tem alguém aqui que é nosso convidado no culto das 8, por favor, fique em pé para que a gente possa te identificar. Tem alguém aqui? Deus abençoe vocês, a igreja vai cumprimentá-los em nome de Jesus. Sejam muito bem-vindos. Este casal lindo. Tem mais alguém por aqui? Não? Deus abençoe vocês, irmãos, poderosamente. Queridos, nós teremos nosso momento de dízimo e de oferta, e eu quero convidar os irmãos a dedicar ao Senhor os seus talentos, seus dons, e colocar diante do Senhor também aquilo que Ele tem te feito, aquilo que Ele tem te dado. É um momento que o Brasil tem passado por algumas crises, e este momento tem afetado alguns irmãos, mas nós não podemos deixar de sermos fiéis àquilo que é bíblico. A palavra do Senhor nos manda a dar o dízimo, a dar a oferta, e nós precisamos fazer isso de todo o nosso coração. Nós temos compromisso na igreja, temos contas a pagar, temos compromissos que devem ser mantidos como forma de lealdade. Então agora, nós teremos nosso momento de dízimo e oferta, e se você colocou em seu coração que gostaria de contribuir para o centenário, em seu boletim você tem a liberdade de escrever centenário, e esta oferta será revertida para que nós possamos fazer aquilo que devemos fazer para a comemoração deste centenário. Então, enquanto nós cantamos, nós te convidamos a vir e devolver ao Senhor seu dízimo, sua oferta e sua dedicação. Espalhemos todos a semente santa
desde a madrugada até o anoitecer, calmos aguardando o tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Ó, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Messes abundantes havemos de trazer, semeemos quando seres perniciosos a semente boa querem destruir. Deus abençoando, alegres, satisfeitos, a colheita santa havemos de fruir, havemos de colher, em pé, irmãos, de colher. Ó, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Messes abundantes havemos de trazer. Eia, pois, obreiros, semeai ousados a semente viva da verdade e luz, proclamando Cristo, seu poder e glória, salvação perfeita que alcançou na cruz. Havemos de colher, havemos de colher. Ó, quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher. Messes abundantes havemos de trazer. Amém. Pode sentar, irmãos. Benevides. O coração não aguenta mais. Tão gostoso que está a casa do Senhor. Amém, irmãos? Eu não canso de dizer, alguém já disse aqui, mas eu torno a repetir. Como é gostoso estar de manhã na casa do Pai, amém? Ah, irmãos, sem demoras, Romanos capítulo 12, o versículo 12. Eu gosto sempre de ler um versículo da palavra do Senhor, porque é nela que nós inspiramos para louvar a Deus. É na palavra que vamos buscar, se eu estou certo, a unção para que Deus ouve o nosso louvor. Todos nós a louvamos, que gostoso, né? A igreja cantando. Agora chegou minha vez, eu quero sozinho louvar a Deus. Alegrai-vos na esperança. Romanos capítulo 12, versículo 12. Todo de 9 a 21, depois os irmãos leem em casa, é gostoso. Fala sobre o amor, o fervor, a humildade, a beneficência. Mas eu quero só esse versículo. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Amém. Irmãos, um grande escritor, como eu sou difícil de gravar, por causa do AVC, a memória, mas eu escrevi, irmãos, os cristãos não podem permitir que o zelo espiritual se esfrie quando a vida fica difícil. Por causa das tribulações, das dificuldades, das aflições, deixando abater e bate o desânimo, meus irmãos. Aí é que devemos orar, ler a palavra, tempo a sós com Deus. Que saudade de pastor Edson Queiroz, está na glória. E glória a Deus, nosso pastor, que vem lutando esse ano todo, para que nós arrumássemos um tempo a sós com Deus, amém? E eu e Jerusalém conseguimos, né, bem? Glória a Deus. Ah, meus irmãos, alegrai-vos na esperança, diz o versículo, que é Deus, é Jesus e o Espírito Santo. E o hino diz, em fervente oração, orar com sinceridade, abrir o coração, desejar tudo no altar. Aí Deus nos ouvirá, amém? Então vamos. Vamos lá.
não posso. O que está sem que tudo abandones o altar. Quando tudo perante o Senhor e todo teu ser Ele controlar, só então o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilha te fará o Senhor, respondendo a oração que aceitar. Seu bondoso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor e todo ser Ele controlar, só então o Senhor quando tudo deixares no altar. Se orares então, sem que o teu coração goze a paz que o Senhor pode dar, é que Deus não sentiu que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Ah, irmãos, vamos ter tempo a sós, mais com Deus. Abençoa os nossos pastores que têm nos orientado a cantar isso. Isso é de Deus. Amém. Pai, obrigado por poder te louvar, Senhor. Tu sabes, Pai, quanto meu coração e da Jerusalém se alegra quando eu posso te glorificar de todo o meu coração. Tira de mim todo orgulho, toda vaidade, Pai. Eu não sou nada se o Senhor não me encher com o teu Espírito, porque toda honra, toda glória fervente oração. Nós temos tantas coisas a colocar diante de Deus. E nessa manhã eu quero convidar você, que assim como eu quer derramar diante do Senhor o seu coração, você tem aí o teu bem mais precioso, é o teu coração, porque é dele que procedem todas as saídas da vida. No teu coração está a tua família, no teu coração que você tem as motivações. Eu quero convidar você que tem algo para entregar diante do altar de Deus. Você do seu lugar, nós vamos aqui orar. Tem muita gente enferma, tem muita gente com dificuldade, tem muita gente passando por tribulação, por angústia, e nós queremos depositar o nosso coração diante de Deus. Então nós vamos nos derramar diante do Senhor. Rapidamente, igreja, sai do seu lugar, venha colocar diante de Deus os seus sonhos, os seus projetos, tantas e tantas coisas
coisas Deus tem para fazer na nossa vida. Não acabou o ano, mas nós temos muito para receber. Deus tem porção, Deus tem graça, Deus tem favor. Nós precisamos apenas entregar, ter o ato de fé, porque o Senhor certamente vai nos ouvir, porque Ele tem nos ouvido. Ah, Espírito Santo de Deus, nós estamos diante da Tua presença nessa manhã. Nós confessamos, ó Deus, que confiamos em Ti. Nós dependemos de Ti, nós suplicamos, ó Deus dos exércitos, poderoso na batalha. O Senhor é santo, 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 e a sua glória enche a terra. Nada é maior do que o Teu nome, nada é maior do que o Teu poder. O Senhor com a Tua palavra fez os céus, o Senhor com a Tua palavra criou a terra, criou a nossa vida. O Senhor não perdeu o domínio das coisas. O Senhor reina com poder, reina com autoridade, reina com majestade, e nós te pedimos que sobre toda sentença colocada pela medicina, pelos médicos, pelas enfermeiras, tudo aquilo, ó Deus, que foi colocado no coração ou no papel, ó Deus, sobre uma sentença de uma doença, nós queremos, com a autoridade de Cristo Jesus, com o poder da cruz de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, dizer, Senhor, que Tu és Deus acima de qualquer diagnóstico, Tu és Deus acima de qualquer tipo de enfermidade. O Senhor reina, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que nós pedimos ou pensamos. Então, Senhor, nós colocamos em Tuas mãos as famílias que estão, ó Deus, com dificuldades, ó Deus, na área da saúde, pessoas com debilitações, pessoas com enfermidades, pessoas com doenças, pessoas, ó Deus, que estão perdendo a esperança. Nossa esperança está em Ti, não acabou, e enquanto nós tivermos fôlego de vida, nós podemos descansar em Tuas mãos, em oração, porque a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Se nós ligarmos na terra, será ligado no céu. Então nós cremos, ó Deus, na intervenção do Senhor sobre qualquer causa na justiça, ó Deus, causa de relacionamentos entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre filhos e pais. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo possa passar sobre a vida de cada um, trazendo um milagre, trazendo o sobrenatural, trazendo, ó Deus, a quebra de maldição, a quebra de, ó Deus, de Satanás tentando impedir que as famílias sejam benditas nessa terra. Nós repreendemos, expulsamos, aniquilamos o poder das trevas sobre a vida da Tua igreja. A Tua igreja é uma igreja poderosa em Cristo, vitoriosa em Deus. Então, Pai, nós suplicamos que o Senhor visite cada família agora, contemple as necessidades, meu Deus, contemple as necessidades, a crise financeira, a crise emocional, oh Deus, a crise existencial, todo tipo de espírito de depressão, ó Deus, de estresse, de suicídio, nós repreendemos em nome de Jesus. O Senhor é palavra e tem palavra de vida, o Senhor é verbo, o Senhor tem palavra de vida para cada um de nós. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos a fazer o sobrenatural. Nós cremos no Teu poder, nós cremos nos Teus sinais para o dia de hoje. O Senhor não é um Deus de ontem, o Senhor não é um Deus do passado, o Senhor é um Deus presente, atual, de já, porque diz a Tua palavra, Senhor, que o Senhor era e é Deus Emanuel, Deus conosco. Então, em nome de Jesus, acolha, ó Deus, cada uma dessas famílias em Teu colo, em Teu braço de amor. E, ó Deus, a nossa oração agora é levada diante do Teu incensário, diante do candelabro do Senhor. Nós depositamos a oração dos santos, como diz a Tua palavra. A oração dos santos, ela tem destino, e ela vai para o altar do Senhor, ela vai para o trono do Senhor. Então, Senhor, abra as portas celestiais, envia miríades celestiais e venha nos abençoar com o Teu poder e com a Tua graça. Nós oramos
colocando cada família aqui, cada irmão, cada irmã e seus pedidos e seu coração. Guarde-os em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Está entregue diante do altar do Senhor, igreja. Está entregue diante do altar do Senhor. Está entregue, creia e confie em Deus em nome de Jesus. Muito lindo esse hino, fala ao nosso coração, a necessidade da nossa entrega ao Senhor em oração, em resignação, em consagração ao Senhor. Como vocês ouviram, nós teremos no primeiro final de semana de dezembro a nossa Santa Convocação. E se houver uma única palavra que você deva guardar sobre o significado da Santa Convocação, é uma ação de renovação da nossa aliança com o Senhor. Nós olhamos para 100 anos de história da nossa igreja e, claro, percebemos nitidamente o favor de Deus, a bênção de Deus. Nenhum empreendimento pode sustentar-se com sua própria força, com sua própria excelência, a não ser que Deus lhe o permita. E Deus, em 1917, através de um jovem chamado Carlito, da família Rondon, se converteu em Corumbá, ali servindo o exército, e moço ainda, convertido, quando volta para Campo Grande, na sua casa, começa um grupo de estudo bíblico. Então, nossa igreja está em células, nas casas, não é de hoje, é desde a sua fundação em 1917, não é isso, irmãos? Então, nós estamos, na verdade, com as células, voltando para a origem da nossa igreja. Então, são 100 anos de bênçãos, de visitação, de misericórdia da parte de Deus para conosco. Nós temos muitas igrejas filhas, igrejas netas, igrejas bisnetas, e tudo isso é algo que nós queremos colocar diante de Deus, com muita gratidão. Por isso, aqueles irmãos que podem, jejuem, não é, num dos dias 1, 2 e 3, primeiro é a vigília, uma vigília à moda antiga, com muita participação musical, muito testemunho, muita palavra, a noite toda aqui na presença de Deus. Mas se houver uma palavra que você deva guardar no seu coração, e o propósito para o qual consagrar suas vidas, a sua vida e da sua família, é renovação da aliança que você tem com o Senhor. Esse é o propósito. Então não tenha o centenário como uma programação normal. Não, não, não. Lá em Israel, quando havia Santa Convocação, todas as tribos espalhadas pelo território eram chamadas, era um grande chamamento, não é? Para Santa Convocação, para todos estarem diante do Senhor. Então não deixe passar, por favor, essa mensagem como se fosse mais uma programação da igreja. Eu escrevi no boletim que ela literalmente é uma agenda centenária, é uma vez no século que está acontecendo a Santa Convocação para a comemoração dos 100 anos, e você deve ir orando. Por favor, ore, ore, ore por isso, para que nós tenhamos verdadeiros milagres na vida das famílias, na vida das pessoas, dos nossos congregados, dos nossos convidados, até aqueles que já não estão conosco na nossa igreja, nós temos nos lembrado, porque eles fazem parte desta história também. Então, coloque no seu coração, não tenha isso como um aviso comum, ordinário, normal, não. É algo especial no século. Então, que o seu coração, desde agora, comece a ser colocado no altar de Deus para essa Santa Convocação. Amém, meus irmãos? Amém. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. O texto está em Tiago, capítulo 4, versículo 1 a 3, para você acompanhar. Mas no telão nós poderemos ler. O texto vai nos ajudar a pensar sobre a maldade que há nos nossos corações. A maldade precisa ser vencida. Pode ser que nós nos sintamos assim, pessoas muito especiais, nós amamos a Deus, buscamos a Deus, graças ao Senhor, isso é verdade, nós colocamos nossa vida no seu altar. Entretanto, irmãos, há coisas na nossa vida, há situações em que nós permitimos que a carnalidade, que a paixão natural do homem velho, da mulher velha, domine determinadas situações.
Temos divórcios? Temos. Mas por quê? Se as pessoas se casaram para permanecer juntas, por que é que vem o divórcio? Temos rixas, brigas, intrigas. Pastor, não temos. Mas será que não temos? Lá em casa não tem nada. A nossa vida não mostra nenhum tipo de dificuldade. Tiago é o apóstolo que trata a vida com muita simplicidade. Nós temos o apóstolo Paulo que trata de teologia e vida. E é maravilhoso. Mas no caso de Tiago, o meio-irmão de Jesus, ele é ainda mais prático, descendo em detalhes, dizendo, olha, se alguém não ama a verdade, se alguém não vive de acordo com a palavra de Deus, é melhor tomar cuidado em dizer que de fato foi transformado pelo poder de Deus. Porque a evidência de uma vida com Deus, uma vida nas mãos de Deus, é um procedimento parecido com o próprio procedimento do Senhor. Vamos ler o texto, então, você nos acompanha aqui na tela. Creio que todos estão enxergando bem, sim ou não? Aí de trás dá para enxergar bem desse tamanho, não é, irmãos? Tiago 4, 1 a 3, mas iremos até o versículo 8. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Que há, onde, irmãos? O apóstolo Tiago está falando da ONU, a Organização das Nações Unidas? Não. O apóstolo Tiago está falando como se fala no Correio do Estado ou no Estado de São Paulo, para as pessoas comuns da sociedade? Não. Está falando ao povo de Deus. Então prestemos atenção, porque a palavra é para mim e para você. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm, porque não pedem. Note que ele começa a falar de oração, a partir da expressão não tem porque não pedem, referindo-se ao contexto anterior. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Note que ele está falando de motivos errados que estão no coração. Isso nos remete novamente ao início, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês. Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então Tiago não está escrevendo para a ONU, nem está escrevendo para o mundo secularizado. Tiago está escrevendo para mim e para você. Na sua casa há contenda, há ira. Na sua célula, no ministério no qual você atua, seja na música, seja na evangelização, nas artes de modo geral, na beneficência, em qualquer grupo de comunhão, no ministério da família, não há rixa, não há contenda, não há nada que possa, de fato, acolher esta palavra. Eu prefiro crer mais na palavra do que em mim. E você? Então, vamos ver 4 revelações que, com base nesse texto, nós podemos ter. Primeiro, qual é a fonte da maldade que há nos relacionamentos? A fonte é o coração. E qual é o alcance, qual é a extensão desta intromissão do nosso coração nas lidas da vida? Vai desde uma simples, como temos achado que é, inveja até o homicídio. Mas o propósito é um só, é dar prazer à carne, é dar prazer a nós mesmos. Como nós gostamos de dizer, a sua opinião é boa, mas eu gostaria de dar uma sugestão. Por quê? Porque a minha sugestão, com certeza, sempre tem algo melhor que a sua a acrescentar. Sua opinião é boa, mas isso aí mostra como é o nosso coração, irmão. Mas a derrota para as maldades do coração são certas. É a intimidade com o Senhor, intimidade com Deus. Amém, meus irmãos? Você já percebeu maldade no seu coração? Levante a sua mão, se você já percebeu maldade. Ok. Que bom, os irmãos são sinceros, não é? Porque de vez em quando acontece alguém, você fala assim, para não falar assim, bem feito, você fala assim, plantou, colheu, mas no fundo você está falando, bem feito, eu sabia que ia dar nisso. É disso que o texto está falando. O texto está falando de alguma coisa enrustida, escondida, oculta em nós, que na verdade não é simples como nós pensamos. E a fonte é de fato o coração. Esse coração está numa balança, porque nós precisamos
pesar o nosso coração, hein? 1 Samuel 16:7, quando Deus enviou o seu profeta Samuel para ungir o rei de Israel, ele chegou à casa de Jessé, conforme o Senhor havia lhe ordenado, e viu Eliabe, um irmão lindão de Davi. Davi um garotão, né? Um guri, mas o Eliabe não, alto, bonito, vistoso. E então o Samuel, o profeta, achou que era ele, mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. As coisas acontecem no coração, dentro de nós. O nosso comportamento é um resultado, é a ativação, é a execução daquilo que antes passou pelo nosso coração. Provérbios 21:2 diz: há vários caminhos, há várias escolhas que as pessoas fazem, mas Deus pesa os corações. Deus está olhando para dentro de nós. É incrível nós olharmos para o povo de Israel, durante várias vezes, isso é muito claro no capítulo 1 de Isaías, por exemplo, lá em Amós, por exemplo, quando Deus está rejeitando a Israel, especialmente as 10 tribos que estão lá em Samaria, e vai mandá-las para a Síria, pesando a mão, e dizendo um verso mais ou menos assim: são 3 e são 4, mas eu não vou levantar a minha mão. São 3 e são 4, mas eu vou executar a minha sentença. São 3 e são 4, vocês pesaram diante de mim, e eu vou trazer vocês à justiça. Então, esse Senhor que nós temos é um Senhor muito sério, e Ele não se agrada daquilo que é apenas para a aparência dos olhos, apenas para o paladar, daquilo que nós vemos de modo a que pareça, mas não é. O Senhor chega a dizer: ó, os cultos de vocês eu detesto. Nós podemos amar os nossos cultos, né? Podemos amar a pregação, amar a música, amar uma série de coisas, e Deus está fazendo assim: olha, por favor, parem, eu não suporto mais. Irmãos, olha só para nós, o que é mais lindo? Uma igreja cantando, lotada, com mãos levantadas, lágrimas nos olhos, cantando, vencendo, vem Jesus, ou o canto do tuiuiu? Para Deus, o que é mais lindo? O barulho das sereias, o barulho das orcas, né, das baleias, o som das estrelas, né? Os cientistas sabem que há sons, né, que são produzidos, fazem a captação desses sons das estrelas, dos astros. Isso para Deus é perfeito, porque Deus os fez e ouve deles sem a paixão da carne, mas nós, o que produzimos, está contaminado. Por isso precisamos sondar, pesar os nossos corações. O Senhor Jesus disse: mas eu sei, o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Essas coisas, irmãos, podem parecer pequenas. Você fala: graças a Deus, não estou em adultério. Bom, a Bíblia diz que adultério não é você se deitar com alguém, mas o desejo de fazê-lo já é adultério. Então, com tanto estímulo na televisão, no cinema, no rádio, nas rodas de amigos, tanta coisa, precisamos cuidar muito bem do nosso coração, para que determinados desejos não se constituam de fato em atos práticos. Mas nós somos bombardeados, e o nosso coração pode entrar em adultério, sim, claro. Agora, com relação a falso testemunho e blasfêmias, no Código Civil Brasileiro, existe, eu não sou da área, então não vou falar muito para não falar bobagem, mas lá a injúria, a difamação e a calúnia. Irmãos, isso significa, são chamados crimes de honra, contra a honra de alguém. Se o fulano fez ou não fez, tanto faz, você não pode falar. E você vê isso no meio político, né? Quando, olha, vou processar por injúria, por calúnia, por difamação, estão tomando posição diante daquilo que falaram. Mas, irmãos, se nós fôssemos abrir um tribunal do júri aqui, na nossa igreja, lá na nossa casa, para ver aquilo que nós temos falado, que inclui a injúria, a difamação e a calúnia, nós seríamos achados
muito pesados na balança da própria justiça, sem falar do juízo de Deus. Falar de alguém é muito fácil. Falar de alguém é desonroso. Quando eu sei que o meu irmão fez alguma coisa e eu não fiz nada para ajudar, falar dele não vai auxiliá-lo em nada, senão vai prejudicar. Esse é um voto que nós temos que ter diante de Deus, não levar nada à frente. E há riscos imensos. Eu tive uma situação onde alguém estava comentando, eu morava em São Paulo ainda, e eu cheguei num determinado lugar, por ser pastor, cheguei naquele momento em que a conversa parou, todo mundo se olhou. Aí eu percebi, a conversa está estranha. E aí então uma pessoa disse: ô pastor, foi bom o senhor vir aqui, eu estou comentando, muito preocupado com uma pessoa da nossa igreja, porque tem uma situação muito séria. Eu falei: ah, é? Então, que bom, vamos tratar da situação séria. A irmã viu a situação séria? Há um silêncio. Então, vamos tratar. A irmã vai tratar da situação séria que viu. Não, como assim, pastor? Eu falei: não, a Bíblia diz, se o teu irmão está com um problema, você vai até ele, vai corrigir. Não, pastor, de jeito nenhum. Eu falei: não, acho que a irmã não está entendendo. Se a irmã viu alguém numa situação delicada, que a irmã está dizendo que é um pecado, Deus incluiu a irmã nessa agenda para a irmã cuidar desse assunto. Não, pastor, meu marido me mata. Ele já falou que eu sou uma boca aberta, que eu falo demais. Irmã, é o que a Bíblia diz. Eu não quero saber quem é, não quero saber o que foi, eu quero te ajudar. Vou te ajudar e você vai então procurar essa pessoa. Não, pastor, eu falei: não, irmã, não está entendendo. A irmã falou de alguma coisa de alguém sem falar com ele, não falou? Não foi o que está acontecendo aqui? Sim. Então a irmã está em disciplina. A irmã agora vai cuidar do assunto, e eu vou ajudar a irmã. Não tem saída, irmã. É o que a Bíblia diz. Não tem saída. Então agora, irmãos, para encurtar a história, uma pessoa participava de uma academia de educação física, academia, fitness e tal, e um dia desceu a escada com uma outra pessoa conversando. Para ela, isso configurou o que essa pessoa está falando com essa outra pessoa. E aí tem. E esse caso estava sendo passado para frente como adultério. A história durou mais ou menos umas 3 semanas para ser cuidada. Depois aquela pessoa agradeceu demais a providência de ter tratado aquele assunto como ele devia ser tratado. Irmão, é muito sério. Essas coisas são muito, muito sérias. Um irmão recebeu um outro e falou assim: ô irmão, queria pedir perdão para você. Pois não, irmão, a gente está se conhecendo praticamente agora. Não, mas é que antes de eu ter contato com você, eu já via você na igreja, e alguém falou para mim que você era assim, 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 assim. E eu acreditei. E pior, passei para frente. Então estou envergonhado e vim pedir perdão. O irmão disse: glória a Deus, não tem problema. O que a Bíblia manda? Pedir perdão primeiro a Deus. Já pediu perdão a Deus? Pedir perdão agora, as pessoas foram ofendidas. Está pedindo perdão para mim? Amém, estou te perdoando, está tudo bem. Agora o irmão vai atrás de quem o irmão falou e vai fazer a mesma coisa. Pequei contra Deus, pedi perdão. Pequei contra fulano porque falei, pedi perdão. Agora estou pedindo perdão a você porque eu falei dele. Você me perdoa porque eu falei o que não devia falar e descobri que não era verdade? Tá? Amém. Então agora vai você fazer o mesmo. Você passou para frente? Então, desculpe, perdão. Eu induzi você ao erro, ao pecado. Vai atrás. Irmãos, essa é a conduta de filhos de Deus. Por isso é muito melhor fechar essa boca, costurar essa língua afiada, para não ter que fazer muitos acertos na presença de Deus e na presença de pessoas. Esse jeitinho inocente de falar: fulano está precisando de oração. Vamos cuidar muito, irmãos, porque isso é muito sério diante do Senhor. O coração, ele proporciona essas coisas. É por isso que no mundo que não conhece Jesus, as coisas vão da inveja
até o homicídio. Você e eu vemos pela televisão, quando filhos da casa acabam tirando a vida de irmãos, de pais, de avós, e tudo por coisas que estão no coração. Mas o que me chama a atenção é que Tiago não está falando para os do mundo, está falando para mim. Então o que eu falo na minha casa, como eu lido com os assuntos da minha família, como eu lido com os assuntos da minha célula, no meu ministério, sobre a vida de qualquer pessoa, seja ela quem for. Irmãos, não é assim, não fale do pastor porque ele é ungido do Senhor. Não, todos são ungidos do Senhor. São filhos preciosos. Nós não podemos abrir essa boca para falar mal dos nossos irmãos, nem que seja verdade. Não é questão de ser verdade, não, eu falei a verdade. O problema é seu. Falou, mas não devia falar. Ajudou? Se prontificou a ajudar? Se colocou à disposição? Confrontou em amor? Não. Então, esse é o problema. Então, o alcance é desde a inveja até o homicídio. O dicionário Aurélio diz assim, o que é a inveja? É o desejo de possuir o que o outro tem. Olha só, acompanhado de ódio pelo seu possuidor. Em Provérbios 14:30, a Bíblia diz, o sentimento sadio é vida para o corpo. Então, quem tem sentimentos bons, aprovados, honrosos, ganha saúde para o seu corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Então tomemos cuidado, porque as doenças psicossomáticas, aquelas que saem do nível do emocional para virem ao corpo, são verdadeiras. A ciência está aí para provar isso de cor e salteado, muito fácil. Eu não quero invejar, eu não quero os meus olhos apodrecendo. E não é porque eu quero apenas defender a mim mesmo, é porque eu tenho de zelar pelo zelo que eu tenho de ter da pessoa de Deus. Tiago, capítulo 3, nos ensina que a nossa língua não pode ser dupla, de modo que a gente glorifique a Deus quando cantamos. Oh Deus maravilhoso, Deus criador de todas as coisas, como Tu és lindo, como Tu és belo, poderoso, grande é o Senhor, elogios. Mas que se tornam bajulações quando não tem verdade na vida, porque aí falamos daqueles a quem Deus criou. Deus foi perfeito em criar o Jean, mas aí eu falo mal do Jean, estou falando mal de Deus que o fez. É assim que Tiago diz. Tiago é claro, a vida cristã é prática. Para de falar, cantar, orar de modo impessoal, genérico. Não, vamos confrontar a nossa vida no altar de Deus, na presença de Deus. Com Deus não se brinca, Deus é zeloso. E Ele diz, eu sou santo e vocês foram chamados para uma vida santa, porque eu sou santo. É uma vida de alto padrão, meus irmãos. Deus não baixa o seu padrão. Uma vez fui a uma loja para ver um produto e havia várias oportunidades, vários preços. E eu gostei muito de uma determinada loja, mas o preço era muito alto. E o vendedor disse assim, sabe por quê? É o padrão. E nós não temos jeito de diminuir o padrão. A gente até poderia fazer, atender você mudando isso, mas nós não fazemos. Porque nós não baixamos o padrão. Se isso acontece no comércio, muito mais com o nosso Deus que é santo. Deus não baixa o padrão. Você me serve, mas eu entendo que você... Não. Que Deus é misericordioso, nós sabemos, mas Deus quer ver santidade na nossa vida. Irmãos, isso acontece no trabalho, mas acontece dentro de casa. É dentro de casa que nós devemos cuidar muito, para que o que fazemos, ou pensamos, ou sentimos, ou como lidamos com as crises conjugais, relacionais de irmãos com irmãos, isso é muito sério, porque nós somos santos diante de Deus em todo lugar. Não há um dia e hora, que é o domingo, durante o culto, que nós vamos aqui nos santificar diante de Deus. Não. Isso é muito mais sério, isso acontece todo dia. Pois qual o propósito? Por que nós agimos assim? É o prazer da carne. Se você, por exemplo, olhar Gálatas capítulo 5, versículos 16 a 22, você vai ver muito claramente que há uma guerra dentro de nós. A guerra do desejo de Deus, pelo Espírito Santo, cuidar de nós, nos transformar à imagem do seu próprio Filho,
e a vontade da carne. Eu estava olhando a palavra grega tumos, que tende a dizer que essas coisas produzem repentinamente uma satisfação. Você, por um momento só, você decide pecar, você dá vazão às obras infrutuosas da carne. Então, Gálatas 5,16 diz assim: por isso, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A vida no Espírito resolve o problema, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito é contrário ao que deseja a carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, olha só, conjunção adversativa, vai mudar o sentido das coisas. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão mais debaixo da lei. As obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, uma paixão, raiva, uma fúria repentina, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu, apóstolo, os advirto que, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas, diferente, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões, os seus desejos. Ora, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, meus irmãos, há um recurso divino à nossa disposição. Se eu sinto inveja, apresento a inveja diante de Deus. E eu já fiz isso muitas vezes. Estou falando de experiência. Senhor, eu vi fulano nessa situação, me deu uma pitadinha assim de inveja. Falei, puxa, eu que devia fazer isso aí. Falei, Senhor, eu apresento diante do Senhor a minha inveja. É pecado. Destrói esta inveja. E que se eu deixar passar, eu vou disfarçá-la de boa observação. Eu vou disfarçar, eu vou fazer com que a minha inveja pareça virtude. Mas não, eu quero tratar da inveja. Eu senti inveja, me perdoa. Trata o meu coração, porque eu quero ser zeloso da santidade diante do Senhor. É assim. Temos que confrontar. Alguém falou, deu vontade de pular na goela dele, no pescoço dele. Senhor, senti uma vontade esquisita, e eu rejeito e repreendo essa vontade dentro de mim. Jesus não faria isso. O Senhor zeloso de santidade não age assim. Eu não aceito isso para mim. Em nome de Jesus, me purifica e toma posse, Senhor, do perdão que tu dás. E a tua palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar, limpar de toda a iniquidade, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos apresentar o nosso coração diante de Deus. Não vamos aprender a conviver com mazela, com lixo dentro de casa. Irmã, a inveja, a maledicência, o julgamento dos outros é como lixo podre que fica no canto da casa. Ninguém liga para um restinho de comida num cantinho, mas deixa passar o tempo e deixa restinho em todo canto. A casa fede, além de produzir doença, bactérias. É assim com a vida cristã. Não admitamos nada que cheire mal. Nós fomos feitos para cheirar bem a fragrância do perfume do Senhor Jesus Cristo. Lembra disso? O perfume de Jesus. Que a minha vida seja uma vida perfumada e não fedorenta, não é? Com coisas que não cooperam para a edificação de ninguém, não glorificam a Deus. A derrota desse tipo de coisa, dessa maldade, acontece quando nós nos submetemos a Deus. Note que o Tiago, ele vai falando, eu pulei aqui para os versículos 7 e 8, mas é importante você dar uma olhadinha, você que está com a sua Bíblia aberta, porque, na verdade, o Tiago fala de mais algumas coisas que são importantes a gente ver aqui.
Vou ler para vocês, Tiago 4, o versículo 4 do capítulo 4 diz assim: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito, é o Espírito de Deus, que Ele fez habitar em nós, tem ciúmes de nós? Ana Paula Valadão, a nossa irmã, canta: tem ciúme de mim. Não é o ciúme como o ciúme humano, maldoso, desconfiado, mas é o zelo que Deus tem de mim. Quando eu peco, Deus sente ciúmes da santidade que Ele queria ver em mim e que não está podendo ver naquele momento. Deus tem projetos para nós muito mais lindos, irmãos. Então nós temos que mudar a nossa vida, o nosso comportamento. Nesse culto nós temos, mais do que em outros cultos, pessoas de uma certa idade, 50 para lá, como eu, de 40 para lá, como eu. Irmãos, passados tantos anos, nós mudamos ou ainda somos meninos e meninas que torcem o nariz, que batem os pés, são teimosos, birrentos diante de Deus? Não é mais assim. A caminhada da vida já nos mostrou que é muito melhor caminhar com o Senhor e mudar de vida. Nosso tempo se abrevia e nós temos que deixar legado, temos que deixar exemplo. Coisa difícil são os filhos verem que os pais falam, mas não vivem. Domingo passado, no momento que nós temos aqui dos pais discipuladores para o Ministério Infantil, dicas de discipulado para os pais, o Ministério Infantil está dizendo assim: pais, não falem mal dos irmãos da igreja, não falem mal dos irmãos da igreja diante dos seus filhos, porque vocês estão semeando. Você sai da igreja, sai do culto e já vai tesourando os irmãos. Parece que está com tanta fome que não dá para chegar em casa, começa a comer no carro mesmo, comer a alma dos irmãos, a reputação dos irmãos, almoçar os irmãos. É, a banda hoje, é o pastor hoje, é isso hoje, é isso. E os nossos filhos ali, só recebendo. E nós falamos mal, mas queremos que eles venham à igreja. Quando eles chegam à adolescência, eles começam a escolher por si só. E eles dizem: primeiro, meu pai é hipócrita. Ele quer ir para a igreja, mas aqui em casa é um desgraçado. Minha mãe é assim. Quer dizer, o que eles fazem na igreja é vender uma imagem. Eu sei que eles não são o que são. E lá na igreja é tudo igual, porque eles falam mal de todo mundo, porque todo mundo é igual. Se aqui em casa é assim, na casa de todo crente é. Ou seja, a igreja nada mais é do que uma vitrine de hipocrisia. Todo mundo carinha de santo no domingo, mas durante a semana a vida é uma desgraça. Precisamos zelar muito, irmãos. Nós estamos semeando na vida dos nossos filhos, dos nossos netos, das pessoas que Deus colocou ao nosso lado. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós nos lembremos que precisamos cuidar do nosso coração. Por quê? Porque a fonte é o nosso coração. E as nossas atitudes podem ir de mal a pior, começando com inveja e indo ao homicídio. Claro que o Tiago não estava falando de modo literal que os irmãos estavam se matando na igreja. Mas quando você fala assim, ó, com fulano eu não conto mais, com aquele irmão, com aquela irmã, ó, morreu para mim. O que nós estamos fazendo? Sepultando, matando. Sem falar que o Senhor falou que aquele que tiver ódio pelo seu irmão, chamar o seu irmão de louco, será muito bem pesado em juízo. É coisa séria. O prazer da carne realmente tenta nos dominar, mas nós já conhecemos a obra do Espírito Santo, aleluia. Eu posso ser um homem melhor, você pode ser uma mulher melhor, um pai melhor, um avô melhor, um funcionário público, um empregado, um empreendedor, um profissional, um líder, um liderado, um vizinho, um parente. Você pode ser alguém que vai fazer muita diferença na vida de outra pessoa, se você se preocupar em manter-se santo diante de Deus, e as suas ações comprovarem o desejo e o compromisso que você tem de agradar a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Feche seus olhos agora, pergunte ao Senhor: o que é que eu preciso consertar? Com quem eu preciso falar? Por quê? Meu irmão, se você falou mal de alguém,
vai ter que consertar. Busque sabedoria a Deus, peça ajuda nesse processo. Mas se é crime diante da lei, e alguns têm pena de 2, 3 anos, por causa de crimes praticados contra a honra de alguém, muito mais na casa de Deus, muito mais dentro do seu lar. O Senhor Jesus nos ensina o seguinte sobre o nosso culto. Quando você vir para prestar o seu culto a Deus, e se lembrar que alguém tem algo contra você, não é você contra ele, mas se alguém tem algo contra você, não entregue a sua oferta. Procure o teu irmão, promova reconciliação, pacificação entre você e ele, e aí Deus vai aprovar a sua conduta, o seu culto será aceito lá, e você vai entregar a sua oferta aqui. Foi assim que Deus tratou Caim. Caim, cadê o teu irmão? E a história mostra que Caim, por ciúmes, inveja, chegou ao homicídio contra o seu irmão. Por quê? Porque Deus recebeu o culto do seu irmão, mas não recebeu o culto dele. E Deus disse: se o seu coração fosse reto, porventura eu rejeitaria o seu coração? Não. Eu não olhei o culto, eu olhei o seu coração. O culto é uma resposta do seu coração a mim. Se o teu coração não estava comigo, então você não tem oferta para entregar. Irmãos, podemos ser dizimistas, ofertantes, podemos colocar os nossos dons e talentos à disposição do Senhor, e tudo isso ser nada, nulidade, nihil, nada. Pai, no nome do Senhor Jesus, ajuda-nos com o teu Espírito Santo, com base na tua palavra, olhar para a nossa vida de modo sério, comprometido com a santidade do Senhor. Que os nossos atos, que são gerados no nosso coração, sejam validadores daquilo que o Senhor aprova. Que nós sejamos achados íntegros e crescentes, ó Pai. Pessoas que evoluem na sua profundidade espiritual, que têm tempo, têm intimidade com o Senhor, para conseguirem esta sensibilidade de mudar nos mínimos detalhes a vida, a fim de glorificar o Senhor. Faz isso conosco e nós te glorificaremos. Faz isso conosco para que a tua igreja seja edificada. Faz isso conosco, Senhor, para que pessoas sejam impactadas com o Evangelho em nós. Como já vimos, não só são os evangelhos escritos que falam, Mateus, Marcos, Lucas, João. A minha vida deve ser o evangelho vivo, circulando nas ruas da cidade, lá nas reuniões no escritório, lá na oficina ou na fazenda, lá na faculdade, na universidade, lá nos nossos lares, Pai. Que a nossa vida seja evangelho vivo, pleno e poderoso para a glória do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, a comunhão, a consolação, a atuação permanente e poderosa do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Você é nosso visitante, nosso convidado, muito obrigado, Deus te abençoe. Vamos ficar já em oração, preparando o nosso coração para a Santa Convocação, primeiro final de semana de dezembro. Ninguém vai sair agora, porque eu sei que os irmãos querem honrar os nossos irmãos. Eles querem tocar para Deus, né? E para os irmãos. Quando os irmãos dão as costas, saindo, estão dizendo, não precisa, não serve. Então vamos honrar com a nossa conduta, com a nossa posição. Esse é um culto formal. Tem interlúdio e tem pós-lúdio. O culto termina quando terminar essa música. Eu vou sair agora para despedir você lá à porta.